Pessoal, estamos de volta aqui, professor Cleiton Peixer, né, para dar continuidade aqui ao nosso terceiro bloco da aula de hoje, né. Estamos falando sobre erro de tipo, falamos até o módulo passado aqui, falamos sobre o erro de tipo acidental sobre objeto, né, está lá no parágrafo 3º do artigo 20 do Código Penal, o erro sobre a pessoa, né, que ele ocorre quando a gente atinge pessoa diversa, né, daquela que ele pretendia. Então, nós falaremos aqui em vítima real e vítima virtual, né, para saber quando se caracteriza o erro de tipo sobre a pessoa. Como eu disse a vocês, essa descrição está lá no parágrafo 3º do artigo 20 do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha no material, olha só. O erro sobre a pessoa, né, artigo 20, parágrafo 3º, o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena, mas se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Ocorre quando a gente atinge pessoa diversa, vítima real, efetiva, né, de que é pretendida, a vítima virtual. Nesse caso, a lei manda ignorar todas as características da vítima lesionada, imputando-se ao agente o crime como se tivesse atingido efetivamente a vítima contra quem pensava estar agindo, agravantes, atenuantes, causa de aumento, diminuição de pena e etc. Né? Então, um exemplo aqui, a mãe que, querendo matar seu filho, em estado puerperal, mata o filho de outrem. Embora realize homicídio, responde pelo infanticídio lá do artigo 123 do Código Penal. Então, aqui, pessoal, se fala em erro sobre a pessoa. Acertar a pessoa, né, a vítima, diferente daquela pretendida. Imaginem vocês que o agente querendo matar a sua esposa, a vê conversando com a vizinha e as duas são muito parecidas. E ele tem a certeza que aquela que está virada de costas para ele é sua esposa e desfere alguns tiros e vem a matá-la, né? Quando percebe que, na verdade, aquela pessoa não era sua esposa e sim a vizinha, né? Aí ele responderá pelo homicídio com as qualificadoras lá, com todas as imposições que a lei traz, como se ele tivesse matado realmente a sua esposa. Porque aqui você tem que tirar as características pessoais da vítima e responsabilizar o agente por aquilo que ele efetivamente pretendia. E nesse caso, ele pretendia matar a própria esposa, né? Embora tenha matado a vizinha, ele vai responder com as consequências de ter matado como se fosse a própria esposa, perfeito? Seguindo lá para o nosso material, olha só. Aquele que comete um homicídio contra uma pessoa, acreditando ser ela, quando na verdade é outra, ou seja, mata a pessoa errada, se confundiu com a palavra alguém, portanto responde pelo crime de homicídio doloso. Não impede o agente de responder pelo crime, nem se pode alegar homicídio culposo. Agora, aquele que tem a intenção de matar sua esposa, entretanto erra e mata a vizinha, responde por homicídio doloso com agravante do artigo 61, inciso 2, a linha E do Código Penal, como eu disse a vocês, né? Então, olha só, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Ter o agente cometido o crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Foi como eu disse no exemplo para vocês, ele vai responder com as consequências aí de ter matado, como se tivesse matado a esposa, pois a intenção dele era matar a própria esposa, né? Ele errou sobre o que diz alguém. Depois nós temos, seguindo, né, o erro de execução, né, o aberratio ictus, né, erra o alvo e comete o crime da mesma natureza. Isso no artigo 73 do Código Penal. Então nós vimos o erro aí sobre o objeto, o erro sobre a pessoa, né, e agora nós vamos ver o arrebatio ictus, quando a gente erra o alvo, mas comete um crime da mesma natureza. Então olha só, quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida
a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 do Código Penal, né? Ou seja, lá o concurso formal, né? Nesse caso, ocorre um erro fático, erro na execução da conduta, em que o agente erra o alvo visado, atingindo vítima diversa da pretendida. Por isso, pode ser reconhecido nos casos concretos como o erro da bala perdida, e a doutrina traz essa expressão, né? Erro da bala perdida, para que vocês tenham como exemplo aí. Da mesma forma que ocorre no erro sobre a pessoa, ignoram-se as características da vítima efetivamente atingida, imputando-se o crime como se o agente efetivamente tivesse atingido quem pretendia, né? E aí, olhem só o exemplo. A quer matar B, seu desafeto. A atira, mas nesse exato momento, alguém acidentalmente esbarra em seu braço e o disparo atinge o seu próprio irmão. A vítima atingida foi o irmão de A, que estava do lado de B, e o ofendido morre, ou seja, o B morreu, né? Desculpem, o irmão da vítima morreu, né? Houve erro na execução, pois A pretendia matar B, que é aqui a vítima virtual, e matou C, seu próprio irmão, a vítima real. Nesse caso, responderá por homicídio, todavia, sem a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha E do Código Penal, pois se deve levar em conta quem pretendia ofender e não quem ofendeu. Então percebam aqui que sempre que você tratar dessa modalidade de crime, né, o arrebatio criminis, você deverá levar em consideração o que pretendia o agente, tá? Arrebatio ictus, né? Ele erra o alvo, então atinge pessoa diversa daquela que ele pretendia. Você deve levar em consideração o que realmente ele pretendia fazer. Se ele quisesse acertar o irmão, responderia lá com a agravante do artigo 61, 2e do Código Penal. Como ele erra o alvo, né? Ele atinge por acidente aquele irmão que venha a falecer, ele não vai responder por essa agravante, porque a intenção dele não era a de acertar o irmão, e sim de acertar B. Perfeito? Seguindo, olha só. Arrebatio criminis, né? Ou aberratio delicti, ou resultado diverso do pretendido. Erra o alvo e comete crime de outra natureza, como nós vimos aqui no item anterior. Ele erra o alvo no artigo 73, né? Erra o alvo e comete um crime da mesma natureza. Então, aqui no 74 muda um pouco esse conceito, né? Que é o arrebatio criminis, porque o resultado diverso do pretendido gera um crime de outra natureza. Isso está lá no artigo 74. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Nesse caso, trata-se do erro quanto ao crime praticado, quanto ao bem jurídico lesionado. Por exemplo, o agente quer um dano patrimonial, lá do artigo 163 do Código Penal, erra o alvo e atinge pessoa, causando culposamente a morte, lá do artigo 121 do Código Penal, ou a lesão corporal do 129. Por exemplo, A arremessa uma pedra contra a vidraça da casa de B para quebrá-la. Ocorre que, ao fazê-lo, B abre a janela e a pedra o atinge. A queria praticar o crime de dano e praticou lesão corporal. Como, por erro na execução, praticou o crime diverso do pretendido, responderá pela lesão corporal na forma culposa. Esse erro terá como consequência afastar a tentativa de dano doloso praticada, imputando-se apenas a lesão corporal culposa ou o homicídio culposo produzido, ou seja, responderá efetivamente pelo que causou. Trata-se de uma exceção, tá, pessoal? Se a situação for inversa, esse erro não terá aplicação, ou seja, se o agente visar pessoa, errar e acabar atingindo o patrimônio, causando danos, não há como se aplicar o artigo 74 do Código Penal. Isso porque não há previsão na modalidade culposa no crime de dano.
e, portanto, o agente responderá somente pela tentativa do crime doloso praticado, lesão corporal ou homicídio. Importante, né? Aqui é uma observação que eu trago para vocês, no erro de execução, no aberratio ictus e no aberratio criminis, se o agente atingir o alvo visado e também outro, gerando dois resultados, aplicam-se as regras do concurso formal perfeito, normalmente, lá do artigo 70, primeira parte do Código Penal, que diz assim: quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de um sexto até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Então, você deve ter em consideração aqui a primeira parte, que diz: quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, aplicam-se a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, aumentada em qualquer caso de um sexto até a metade. Perfeito? Ficamos por aqui, então, nesse nosso bloco e retornamos para o final da aula no bloco 4.